Olá, bom dia e vamos começar o nosso bate-papo. Como é que é aquela coisinha de entrada? Dê o seu clique, se inscreva no canal e interaja com a gente. Isso é o mais importante de tudo. Então, eu espero que vocês tenham paciência com as minhas trapalhadas virtuais, porque eu entendo muito pouco disso. Eu não perco o hábito de trazer 4 para vocês. Qualquer dia desse eu diminuo, viu? Porque essa minha vasta biblioteca eu vou dando baixa. Porque é preciso que vocês prestem atenção e saibam de uma coisa pelo respeito que eu tenho a vocês. Todos os livros que eu mostro a vocês são meus. Não recebo de nenhuma editora, não recebo de ninguém, não divulgo livros por causa da editora tal. Até gostaria de que me mandassem alguns livros, mas eu acho que ler por obrigação não é a minha praia. Eu leio por amor e passo para vocês os livros que eu li e que achei maravilhosos. E uma outra coisa que eu preciso também dizer a vocês. Como eu mostro alguns livros antigos, às vezes eu tenho o cuidado, às vezes, não digo sempre, de verificar se aquele livro ainda é editado, se ele está na pauta, se tem realmente, mas nós sabemos que existem os sebos, então não é preciso muito esforço. Eu trouxe para vocês hoje O Marido Perigoso. Olha, esse livro foi muito interessante. A heroína, a personagem dessa história, ela é uma fotógrafa de meia idade, mas não é muito rica, é mediana, nunca foi casada. Mas quando ela é apresentada a um homem que parece ser a solução dos seus problemas, ela se transforma. E o que ela poderia fazer quando percebe o grande erro que cometeu? Porque é evidente que ela vai cometer um erro. Ela conhece um tipo chamado Dennis, que é o homem com que toda mulher sonhou. Só que ele é um personagem letal e vai causar à nossa heroína muitos problemas graves, catastróficos e, sobretudo, dolorosos. Me permitam puxar o ventilador. Isso, minha filha, Recife, meus filhos, minhas filhas, minhas queridas, meus queridos, Recife está um forno. E o meu apartamentinho, ele é forno e micro-ondas ao mesmo tempo. Então eu fico aqui derretendo. E depois dessa breve interrupção, eu gosto de interromper, porque quando eu estou conversando com vocês, eu sinto como se estivesse numa sala e vocês estivessem ali me ouvindo e a gente conversando. Só que é unilateral, infelizmente. Mas vocês têm me dado o prazer de fazerem comentários, todos muito gentis. Graças a tudo de bom que existe no universo, ainda não peguei ninguém perverso, ruim, com comentários ruins, feios, não. Quem está aqui conosco é gente de primeira linha. Bom, esse daqui vai se impor pelo título. E eu vou confessar um pecadilho a vocês. Eu comprei pelo título. Entre Cabras e Ovelhas. Esse livro se passa na Inglaterra no verão de 1976. Uma senhorinha desaparece. Aliás, essas senhorinhas de livros têm mania de desaparecer, ou morrer, ou sei lá o quê. Ela está desaparecida e a vila inteira, porque é uma pequena vila, né, borbulha com fofocas. Porque cidade pequena, não precisa WhatsApp, não precisa nada. A língua funciona que é uma maravilha. Os vizinhos culpam a sufocante onda de calor por seu repentino sumiço. Acham que ela foi para alguma casa de algum parente, para alguma praia, para alguma coisa. Mas 2 garotas
dessas garotinhas levadas, curiosas e mexeriqueiras, Grace e Tilly, não estão convencidas disso. Elas acham que algo aconteceu muito grave e que muita gente na vila tem segredos para esconder. Divertido, gostoso de ler. Até um adolescente poderia ler, uma garota, não tem nada demais nesse livro. Esse livro é engraçado e mostra a criatividade de duas meninas. A autora se chama Joanna Cannon. E aqui os comentários é que o livro é encantador do começo ao fim, comentário com o qual eu concordo. É encantador, independente do título. Eu vou até ver como é o título em inglês, porque às vezes o título em inglês não corresponde, mas será que não? Tem. The Trouble with Goats and Sheep. O problema entre cabras e ovelhas. Então, está conforme. Mas é um título engraçado, não é? E agora nós vamos para a coisa séria. O inovidável, o maravilhoso, o inesquecível, o Ken Follett. Com esse livro que eu considero um dos melhores dele, Noite sobre as Águas. Esse livro se passa em uma época em que os hidroaviões ainda cruzavam o Atlântico. Não sei se está correto o termo hidroavião, mas ele é um Clipper da Pan American, um luxuoso avião de passageiros já construído, e ele está a caminho de Nova York. Portanto, passarão 30 horas no ar, em meio ao conforto de ricos tapetes, leitos com cortinas, um jantar para finos gourmet e todo o champanhe que quiseram. Porém, não há escapatória do que vai acontecer nesse voo. Um crime terrível vai acontecer nesse luxuoso Clipper da Pan American. Não é preciso fazer nenhum elogio a Ken Follett. Escritores do nível dele se impõem de tal maneira que nós que gostamos, que apreciamos literatura, temos a audácia de comprar seus livros, muitas vezes sem ler nem a sinopse. Mas esse aqui eu li, gostei, achei a ideia genial. Genial, para mim bate até Assassinato no Expresso Oriente. Para mim bate tudo. Porque é incrível como em 30 horas, voando, um crime acontece. O talento notável, maravilhoso, de um grande escritor, que nós temos a grata satisfação de tê-lo ao nosso alcance ainda produzindo. Porque ele continua escrevendo e escrevendo maravilhosamente bem. E por fim, mas tão importante quanto os outros, esse autor, Lev Rafael, ele é um professor na Universidade Estadual de Michigan. Essa universidade é marcada pela intolerância, por fanáticos religiosos, por ciúmes entre os professores, por isso e por aquilo, e culmina no assassinato brutal de um aluno. E o professor Nick Hoffman, que mora com seu companheiro no campus da universidade, ele parece estranhamente perseguido pela morte, porque eu, por exemplo, já tenho uns 3 ou 4 livros dele que acontecem mortes durante o trabalho dele. E aqui ele vai pesquisar o que aconteceu com esse aluno. O interessante desse escritor
E da criação dele, é que esse Nick Hoffman, esse professor, que vai ser a figura principal em todos os livros dele, foge àquele estereótipo de detetive brutal, silencioso, e durão, mulherengo, não sei o quê. Não, ele é muito culto e homossexual. É o que torna o livro extremamente saboroso, sem nenhum detalhe que fuja ao que é comum nos livros sobre assassinato. Ele trabalha com as referências culturais que ele tem, e o que tem de referência aqui é maravilhoso. Então, super indico. É um dos meus prediletos. Agora, ele não escreve muito. Eu vou até pesquisar atrás de mais livros dele, porque eu sou fã desse autor. Não é? Então, ele mistura referências que vão do pop, Woody Allen Seinfeld, ao erudito Henry James, Virginia Woolf, Dorothy Parker, e é um suspense de primeira linha. Queridos, queridas, eu gosto sempre de deixar uma palavrinha de estímulo para vocês, de dizer que, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das doenças, apesar de tudo que acontece no seu entorno e às vezes com você também, vale a pena viver. E vale a pena viver bem. Cultive o bom humor, que ele lhe ajudará a sair de muitas dificuldades internas, porque as externas a gente supõe que Deus toma conta. Tchau!